Amigos e amigas, podemos começar? Sim. Vocês estão curiosos, ou nem por isso? Sim. O que é isso de nossa voz, nosso futuro? Mas assim, na vossa imaginação, o que é isso de nossa voz, nosso futuro? Alguém consegue imaginar? Quem aqui consegue imaginar seu futuro? Quem aqui quer ser médico? Jogador de futebol? Advogado? Enfermeiro? Político? Quem aqui quer ser político? Deputado? Deputado é ninguém? Então por quê? Mas espera, vamos combinar uma coisa. Vamos ouvir depois para falar, tá bem? Para a comunicação possa ser fluida. Porque se o emissor e o receptor não se comunicam bem, o que é que provoca? Ruído, né? Ruído, né? Então é isso. Eu sou Guedes Medeiros, eu sou o responsável da RSTP. Quem aqui conhece a RSTP? Então, quem não conhece, sai da sala, faz favor. Estou a brincar. Eu vou tecer breves palavras, só para vocês entenderem por que estamos aqui, tá bem? E depois, os colegas aqui vão contextualizar a importância deste evento. Combinado? Então, vou lá. Vou ler para você. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da RSTP, Rádio Somos Todos Primos, damos as boas-vindas a todos os presentes neste fórum comunitário no distrito de Lambá. Agradecemos a participação da comunidade, os parceiros institucionais e dos convidados que hoje se juntam a nós para refletir sobre um tema tão importante para a democracia de São Tomé e Príncipe. Este fórum realiza-se no âmbito do projeto Nossa Voz, Nosso Futuro, Democracia em Ação, uma iniciativa da RSTP financiada pela European Partnership for Democracy, com o apoio do governo de São Tomé e Príncipe e das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. Este projeto surge como resposta direta aos desafios identificados nas eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro de 2022, conforme destacados no relatório da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia em São Tomé e Príncipe. Esse relatório aponta, isso é muito importante que vocês prestem atenção, este relatório aponta, entre outros aspectos preocupantes, um elevado número de votos nulos e em branco, que são coisas que os colegas aqui vão vos explicar o que é isso de voto nulo, o que é isso de voto em branco e quando é que é a abstenção. Estão a seguir? Eu posso parar ou posso continuar? Muito obrigado pela vossa atenção. Para além de votos nulos e em branco, houve uma grande taxa de abstenção. E nós temos esse evento justamente para que não aconteça o mesmo que aconteceu em 2022. Quem aqui vai votar pela primeira vez? Então, a vossa presença aqui é muito importante para que vocês possam compreender e também levar a mensagem para todo o distrito e para todo São Tomé e Príncipe. Continuando lendo aqui o meu script. Estes dados que demonstraram que houve muita taxa de abstenção e também houve muitos votos nulos e em brancos, e também o relatório da União Europeia diz que a participação de jovens na política ainda é muito limitada. Isso significa o quê? Que os jovens têm que participar mais na política, na democracia do seu próprio país. Quem aqui quer ser político? Ninguém? Mas quem aqui sabe o que é ser político? É isso que os colegas aqui vai vos ensinar, vai partilhar os conhecimentos que tenho com vocês, para que vocês possam perceber a importância do vosso voto e a importância da democracia.
Este fórum conta com a participação de parceiros institucionais fundamentais, nomeadamente as Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação e Comunidades, o Conselho Nacional da Juventude, a Associação de Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe, o Ministério da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher e o Instituto da Juventude. Eu penso que não esqueci nenhum parceiro, certo? Então, como tema principal, o nosso tema de hoje é O Meu Voto Conta, como reduzir votos nulos e em brancos. E para falar desse tema, nós temos aqui o nosso consultor, Admaia Souza, que vai vos falar primeiramente deste tema e posteriormente vai dar a palavra a cada um dos nossos parceiros. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Conforme disse o coordenador da RSTP, sou Admaia Souza. À minha esquerda nós temos o Dr. Nilson Lima. A seguir nós temos a doutora Liudmila Leal. Depois temos o Sr. Leopoldo da Cruz, da CNJ. Nós temos também depois a Sra. Nádia Bragança, que é da Associação Santo Tomense das Mulheres Juristas. E nós temos depois lá ao fundo o diretor da Juventude, do Instituto Nacional da Juventude, Calixto Nascimento. Portanto, conforme já referiu o Guedes, a nossa presença aqui é para inteirar convosco, perceber, por um lado, aquilo que vocês sabem sobre a questão dos votos nulos e votos em branco e abstenção, e poder também compartilhar convosco aquilo que nós sabemos e aprendemos. Porque, na realidade, a nossa presença aqui não é vos ensinar, mas sim trocamos a experiência, aquilo que vocês já sabem do processo e aquilo que nós sabemos do processo, e vamos produzir aqui um conhecimento que será para vós e para nós, para toda a vida, todo o processo, tendo em conta que temos as eleições à porta. Portanto, conforme disse o Guedes, o meu voto conta como reduzir os votos nulos e os votos em brancos. Mas antes de nós entrarmos nesse tema específico, eu queria aqui lançar uma pergunta muito rápida para nós ganharmos tempo. O que vocês entendem de voto nulo ou voto em branco? Um de cada vez, de forma rápida, numa palavra simples. O que é isso de voto nulo? Diga. Voto nulo é um voto que não serve para nada. Muito bem. Há mais alguém que queira contribuir? Não? E voto em branco? Ninguém? Ok, então temos muito trabalho aqui pela frente. Quem deve votar? Cidadãos, santomenses e mais? Não percebi? Em voz alta. Povo. Nem tanto. A lei não prevê bem que seja povo, mas sim cidadãos eleitores. O que é que significa? Estamos a falar de indivíduos de sexo masculino ou feminino que tenham 18 anos ou mais e que esteja inscrito no caderno eleitoral. Ou seja, para nós votarmos, temos que estar inscritos, certo? Só a partir daqui é que tornamos eleitor, que assim podemos exercer o nosso direito de voto. Nesse caso, mesmo eu sendo eleitor, é importante que eu tenha, eu diria, a lei prevê a possibilidade de eleger ou ser eleito. Estamos a falar concretamente de pessoas com impedimentos para exercer esse direito. Como nós sabemos, a nossa Constituição da República, todos aqui já ouviram falar, correto? Prevê no artigo...
Eu já vou. A nossa Constituição da República, todos aqui sabem, correto? A colega alertou nesse sentido, porque há um silêncio. Já ouviram falar da Constituição da República? Sim? Pelo juiz, não. A Constituição da República é a lei-mãe, é a lei que define as regras gerais de toda a organização do Estado. Okay? Nela, nós temos o artigo 58º, ou seja, 58, que determina que todo o cidadão tem direito a exercer o quê? O sufrágio, tem direito a votar. É um dever e é um direito ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós temos um sistema democrático. O sistema democrático significa que nós, durante o período em que houve a transição do sistema monopartidário para o sistema democrático, nós estamos a falar de aparecimento de vários partidos políticos. Nós estamos a falar que nós, enquanto cidadãos, é que poderemos eleger os nossos representantes. Ok? Portanto, a Constituição já determina isto. Depois nós temos várias legislações que nós temos a nossa jurista Nádia que irá depois falar dessa questão, que concede-nos várias prerrogativas para a participação política, e uma delas, sobretudo, é votar. Quando nós votamos, aliás, nós exercemos ao mesmo tempo um dever e um direito, porque é o ponto mais alto que nós podemos contribuir para o desenvolvimento, escolhendo basicamente a figura que nós queremos que nos represente na tomada de decisão. Até aqui, eu não sei se estão a perceber, está um silêncio. Vou voltar a perguntar. Já perceberam o que é isso de um eleitor? O que é o eleitor? Já? Então, alguém que defina meu eleitor. Não. Portanto, como já referi, o eleitor é o tal indivíduo que já tem 18 anos, de sexo masculino ou feminino, que pode exercer o seu direito de voto, ou seja, pode votar. Portanto, fazendo um resumo aqui rápido, porque nós não temos muito tempo, no nosso país, que é uma democracia representativa, ou seja, uma democracia onde o poder é eleito pelo próprio povo, ao qual tem o dever de o representar, o voto é o principal instrumento dessa participação política do cidadão. Ou seja, vocês, enquanto cidadão, nós, enquanto cidadãos, eleitores, podemos eleger os nossos representantes. E, ao mesmo tempo, esses governantes vão legitimar aquilo que nós decidimos. Nesse caso, nós temos... Ou melhor, quando nós elegemos alguém para o poder político, nem todos vão lá para a Assembleia de Voto e indicar o indivíduo ou então a cor partidária que ele queira que o represente. Por uma questão, se calhar, de dúvida, ou por não estar contente, ou então por achar que o seu voto não contribui em nada, ele decide simplesmente chegar lá e pegar um boletim de voto e dobrar e colocar na urna. Portanto, é isto que nós chamamos de votos em branco. Ou seja, quando o eleitor pega num boletim de voto, não assinala absolutamente nada e coloca novamente na urna. Depois, há aqueles eleitores também que, ao invés de escolher o seu candidato ou candidata ou a cor partidária, simplesmente faz lá alguns desenhos, faz um monte de coisas, ou então, por inexperiência própria, pode marcar uma cruz no quadrado, mas a cruz, em vez de estar dentro do quadrado, sai fora e toca num outro candidato, e esses votos são votos nulos, ou seja, não contam porque deixam dúvidas. Daí que é importante que nós tenhamos noção de como é que nós devemos exercer o nosso direito de voto, de forma a nós evitarmos os votos nulos e os votos em branco. Só aqui para fazer um ponto muito rápido.
Nas eleições de 2022, nós tivemos um elevado número de abstenção, de votos nulos e dos votos em branco. Fruto de quê? De muitas situações que foram acontecendo que depois nós aqui vamos perceber. Por isso que, para este ano, a ideia é passar a mensagem da importância de voto de cada um de nós. Ou seja, cada um de nós aqui, o nosso voto conta fundamentalmente para que a representatividade do povo seja expressamente visível e válida. Senão, se nós não votarmos, ou então decidimos estragar os nossos votos, no voto nulo, o voto em branco, vamos deixar de ter uma representatividade significativa no poder político. Ou seja, passa a ser uma pequena minoria que elege o órgão, enquanto a maioria decidiu não votar, ou então votar em branco, ou votar, ter um voto nulo. Portanto, além dos votos válidos, conforme já referi, existem também votos nulos e votos em branco que, embora muitas vezes tratados de forma simples, ou melhor, embora muitas vezes tratados como se fosse um simples erro ou um desinteresse, acaba por carregar aqui uma realidade extremamente significativa do ponto de vista político e social. Por quê? Porque esses votos nulos e brancos surgem em grande parte como reflexo, por um lado, da insatisfação da população, do eleitor, face ao próprio sistema político, ou falta de identificação dos candidatos, ou então desconhecimento do próprio processo eleitoral. Mas também é verdade que se diga que, no âmbito do nosso sistema, por não cumprirmos o ciclo do processo eleitoral, acaba por sempre termos um vazio de 3, 4 anos, porque é o período em que as eleições acontecem, de 4 em 4 anos eleições legislativas e de 5 em 5 anos eleições presidenciais. Portanto, nesse período, havendo esse vazio, e depois, no período eleitoral é que surgem os candidatos ou as candidaturas com as suas propagandas, muitos de nós, por vezes, desinteressamos. E isso, nosso trabalho aqui é precisamente fazer o contrário, chamar a vossa atenção para que, independentemente de não cumprimento do ciclo eleitoral, é importante que nós votemos, e votemos de forma consciente para que o nosso voto seja sempre válido e não votos nulos ou em brancos. Portanto, a presença expressiva dos votos nulos e brancos pode impactar a democracia ou evidenciar uma crise de representatividade e da confiança das instituições políticas, aquilo que eu referi há pouco tempo. Nós temos um pequeno grupo que decidiu eleger, enquanto a maioria não elegeu porque decidiu ir votar, mas fazer lá um rabisco e seu voto acaba por ser nulo, ou então decide votar, mas vota em branco. Então, essa minoria acaba por, basicamente, eleger para a maioria. Embora, por vezes, nós pensamos que os nossos votos nulos e brancos não alterem o resultado final das eleições, a sua quantidade, na realidade, funciona como um indicador de distanciamento, ou seja, ficamos alheios. Não me interessa esse candidato, não me interessa essa candidatura, não me interessa aquilo que vão lá decidir, mas acabamos por pecar porque o país é nosso. E nós, enquanto cidadãos, devemos sempre dar o nosso contributo. E o nosso principal contributo é eleger, votar consciente, de forma que o nosso voto seja válido e assim garantir a nossa representatividade no poder político. Portanto, eu não vou alongar mais, porque nós temos aqui um grupo de painelistas que depois pretendem também introduzir outras componentes deste mesmo tema. Portanto, há dúvidas relativamente a esse ponto? Diga. Então, a minha pergunta é, por que nós devemos votar? Por que nós devemos votar? Sim. Muito bem. Há alguém que quer responder essa pergunta, de acordo com aquilo que nós falamos aqui? Não? Muito bem. Por que nós devemos votar? Porque ao votarmos, acabamos por fazer o quê? Eleger o nosso representante, que vai fazer o quê? Que vai guiar os destinos do nosso país. Portanto,
o nosso voto, nós enquanto cidadão de um determinado país e face ao sistema político que nós temos, que é uma democracia, obrigatoriamente nós temos que votar, que é o elemento ou o meio mais afirmativo, ou o meio mais alto de o próprio cidadão exercer ou ter uma participação extremamente ativa na política de um país, que é precisamente ir votar. Não sei se fiz entender. Sim. Ok, muito bem. Mas as outras questões vamos depois deixar para o fim, porque no programa existe o tempo que é para vocês colocarem as vossas questões. Portanto, eu vou passar agora a palavra ao senhor Dr. Nilson, que irá nos falar sobre o papel das instituições públicas na credibilidade do processo eleitoral. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Sou Nilson Lima, sou funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Em primeiro lugar, quero agradecer à RRSTP por permitir que hoje estejamos todos aqui a falar de um tema que é de extrema importância, porque qualquer cidadão, como disse muito bem o nosso colega que iniciou esta pequena palestra, deve votar. O voto é importante porque servirá para escolhermos a pessoa ou o governo que irá conduzir os serviços do país durante o mandato que lhe foi conferido. Ora, eu vou falar-vos um pouco do papel, qual é a importância e credibilidade das instituições públicas no processo eleitoral. Para que o processo eleitoral seja credível, é necessário que ela seja transparente. E essa transparência, as instituições públicas do Estado têm um papel fundamental para transmitir e dar a conhecer a todos os cidadãos que têm por capacidade de votar, que todo o ato eleitoral esteja a decorrer em perfeita sintonia, em perfeita transparência, para que não possa haver mal-entendido nem algo que venha desfaldar o voto de cada um. Essa transparência, essa credibilidade, ela é colocada de várias formas. Devemos nós, ao longo do processo eleitoral, as instituições credenciadas do Estado, deve ela transmitir a cada cidadão como e a melhor forma de votar. Ou seja, deve dar a conhecer todo elemento necessário que permita ao cidadão exercer o seu direito de voto. E essa transmissão é feita de várias formas, através de campanhas de sensibilização. Por exemplo, aquilo que está-se a fazer agora, as instituições do Estado também devem ela fazer. Muitas vezes seguimos esse modelo através da comunicação social, da televisão pública do Estado, que explica e informa o cidadão como deve exercer o seu direito de voto, como deve preencher o boletim do voto, como deve colocar o boletim do voto dentro da urna para que seu voto e o meu voto seja aceito e seja contado e seja respeitado a decisão que cada um toma de acordo com sua consciência. É necessário isso. Por isso é que existem essas instituições, para dar essa credibilidade, dessa transparência a cada um de nós, que tudo está a decorrer da melhor forma. Hoje nós temos no nosso país o que nós chamamos da Comissão Eleitoral, que organiza todo o processo eleitoral. E esse processo, nesta organização, deve ser uma organização transparente, dar a conhecer ao público da forma como cada um deve agir no momento ou no dia do voto, através das campanhas de sensibilização, como eu disse anteriormente, através de divulgação de cartazes, através das reuniões, Tudo isso é necessário para que o Estado, as instituições públicas, devem colocar à disposição da população
que permita então esta votação que decorra da melhor forma. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Dr. Nilson. Passaríamos agora a palavra à doutora Ludmila Riel, que irá falar-nos dos direitos e deveres cívicos. Doutora Ludmila. Obrigada, doutora Admeier. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu fico feliz por ver aqui um maior número, penso eu, pela observação rápida que eu pude fazer da sala. Eu vi que tem um maior número de meninas, raparigas. Isso é bom. No momento em que é chamado ao nível, tanto ao nível internacional como ao nível interno, há um chamamento à participação ativa de meninas e mulheres no processo eleitoral. Mas, no entanto, também fico preocupada. No início da nossa apresentação, ou no início da apresentação do Dr. Admeier, ele fez referência à Constituição da República. E eu senti a apreensão dos meninos. E eu sei que quase todo mundo aqui é do ensino secundário, certo? Acho que a partir do terceiro ciclo do ensino secundário, do primeiro, é isso mesmo? Estou certa? Eu estou a falar do 9º ano, que é o terceiro ciclo do ensino secundário, e depois o 11º, e certamente também alunos do 12º ano. E eu fico preocupada por quê? Porque, como disse o doutor Admeier, a Constituição da República é o documento mãe, né? É o documento de constituição do Estado de Direito, certo? Então, ele é o primeiro documento que surgiu na ordem jurídica quando da Constituição do nosso território, São Tomé e Príncipe. É ele que dita como é que nós devemos andar e como é que nós devemos proceder e aonde vai os nossos direitos e os nossos deveres. E é muito importante que meninos na vossa faixa etária tenham consciência disso. Porque quando nós não temos consciência, quando nós não temos conhecimento, dá a sensação que nós estamos todos a andar a voar. E eu penso que nós estamos numa altura que nós não devemos andar a voar. Então eu abro a minha apresentação fazendo essa ressalva, fazendo esse ponto. Eu também volto um bocadinho atrás para falar, quando nós chegamos aqui, eu tive a oportunidade de me privar com 3 meninas dessa sala. E a primeira coisa que eu perguntei para elas é o que dizia para elas, o que esse slogan, Nossa Voz, Nosso Futuro, dizia para elas. Infelizmente, elas não souberam me dizer. Meninos e meninas, é preciso que nós comecemos a prestar atenção, não andemos a voar, mas comecemos a prestar atenção e que as coisas começam a nos dizer alguma coisa. E perguntei ainda mais, qual é a nossa expectativa, qual é a vossa expectativa aqui, no sentido de saber até que ponto vocês vinham aqui com algum interesse. Mas também, eu confesso que fiquei assim meio preocupada, porque infelizmente as meninas não conseguiram me dar essa resposta, mas eu penso que a partir de hoje, porque nós estamos aqui para aprender, não é? Eu penso que a partir de hoje, toda a gente aqui na sala estará mais à vontade para poder falar sobre esta questão. Pronto, no início da minha apresentação, eu sou Ludmila Leal, eu venho em representação do Ministério da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, certo? E venho aqui falar-vos um pouco sobre os direitos e deveres cívicos. O que é isso de direitos e deveres cívicos? Alguém sabe me dizer? O que vocês entendem assim? Não queremos coisas extraordinárias. Queremos sentir até que ponto vocês estão a par das coisas ou conhecem minimamente aquilo, vocês sobretudo que estão já na idade eleitoral, o colega já explicou o que é isso da idade eleitoral, mas eu ainda volto a fazer a pergunta, qual é a idade eleitoral? A partir dos 18 anos, certo? Ok. E então, nós falamos aqui, nós estamos a falar de direitos e deveres cívicos, ou de direitos e deveres eleitorais. O que vocês entendem, o que vocês querem partilhar conosco sobre isso, daquilo que vocês sabem?
Ninguém? Ninguém quer experimentar? Ninguém quer arriscar? O que é isso de deveres cívicos? Um exemplo prático, dá-me um exemplo prático do dever cívico, de um dever de uma pessoa como um cidadão, como saber estar na sociedade. Nada. Dever cívico, nada. Ok, então, nós estamos aqui a ver que no âmbito da nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, ou a nossa Lei-Mãe, como quisermos assim dizer, nós temos o direito ao sufrágio universal, conforme a Admaia já disse, que está estatuído no artigo 58 desta Carta Magna, que diz que toda a gente tem direito de participar de sufrágio, certo, obrigada, de sufrágio, de participar ativamente na política do país. O Admaia também, no início da sua apresentação, perguntou aqui quem quer ser político. Ninguém respondeu, por medo, por vergonha, mas ninguém respondeu. Se ninguém aqui quiser ser político, é um problema sério. Porque se o futuro do país pertence aos jovens, não querer ser político é um problema sério. Porque é justamente os políticos que acabam fazendo, organizando todo o Estado de Direito. Percebem? Porque hoje nós estamos a eleger aqueles que estão supostamente a nos representar. Amanhã, supostamente, terão que ser vocês a cobrir esse espaço. Porque nós não somos eternos, né? Aqueles que estão hoje vão passar, têm que dar direito ao outro. E nós temos que querer, tanto meninas e meninos, têm que querer ser políticos, sim. Certo? E não tem que ter vergonha nem medo de falar isso. Quem quer ser político, quem quer ser outras coisas, mas tem que querer ser político, sim. Porque aí está o fundamento do Estado do Direito Democrático, que é justamente a constituição de partidos. Para a gente ter sempre poder ter essa possibilidade de a gente escolher quem a gente quer que nos represente, certo? Se eu venho aqui e apoio um partido e não está satisfeita, o que é que vão dizer? Então é importante que nós queiramos ser políticos, sim. Políticos, na verdadeira acessão da palavra político, certo? É só para deixar vocês mais à vontade relativamente a essa questão de ser político. Portanto, voltando aqui ao tema que me foi dado para falar-vos hoje, nós estamos a falar de direitos e deveres eleitorais. A lei eleitoral diz-nos que, para além dos direitos que as pessoas que nós temos de votar e ser votado, é importante que a gente perceba isso. Todos nós temos direito de votar e ser votados, né? A lei nos indica alguns direitos dos cidadãos, ou seja, do eleitor, uma vez que nós estamos a falar do processo eleitoral, então nós estamos a falar de direitos cívicos, alguns direitos como votar de forma livre, secreta e segura. Já ouviram falar isso? O que é que isso vos diz? Eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar de votar. E o porquê que a gente tem que votar de forma livre? Já ouviram falar do voto consciente, certo? Sim. E por que que nosso voto tem que ser consciente? Por que que nós não devemos deixar, não devemos vender o nosso voto? Ou deixar que alguém nos compre? Por quê? Vamos deixar essas questões para o final. Portanto, um dos direitos do eleitor é votar de forma livre, secreta e segura. Livre é votar em consciência. Secreta, meu voto é comigo. Eu não tenho que dizer a quem eu dou meu voto. Por isso é que na votação tem características específicas. Quando você está a votar, você entra numa cabine fechada, só você com você mesmo, e vota lá em quem você acha que está em melhores condições de te representar. Certo?
segura, porque eu tenho que ter certeza de que o meu voto vai trazer o melhor para mim, o melhor para a minha comunidade, o melhor para o país como um todo. Escolher os seus representantes sem pressão, não permitir ou não deixarem que os vossos votos sejam influenciados, que o papá, a mamã, os tios, vizinhos, ou mesmo até os partidos políticos possam influenciar os vossos votos. Receber informação clara sobre o processo eleitoral. Isto é um direito que cabe a cada um dos eleitores, cada um do cidadão. Ter acesso à informação clara para que ele possa votar, e acaba sendo um pouco o objetivo do nosso trabalho aqui. Trazer, partilhar esses conhecimentos com vocês, essas questões para vocês, porque como vocês sabem, nós estamos num momento particular, daqui a pouco vem as eleições presidenciais, legislativas e regionais. Sabem isso ou não sabem? Quem sabe quando é que está previsto as eleições? Quem é que pode nos dizer para quando estão previstas as próximas eleições? As presidenciais e as legislativas e regionais. Alguém quer partilhar conosco? Alguém sabe ou não? Alguém sabe? Ok. Nós, o país, recentemente o Presidente da República, que é quem tem o poder de marcar as eleições, marcou as eleições presidenciais deste ano para o mês de julho, concretamente no dia 18 de julho. E dia 18 de julho é um dia particular, quase todos nós africanos deveríamos festejar, porque é justamente o dia em que Nelson Mandela, se vivo, completaria o aniversário. Certo? Quem conhece Nelson Mandela já ouviu falar? Ok. E as eleições legislativas e regionais estão marcadas para o mês de setembro. Eu penso que isso passou em todos os órgãos de comunicação social. Eu peço aos meninos e meninas, futuro desse país, que estejam mais atentos às comunicações. Nós temos telefones, temos acesso à internet, talvez com menos dificuldade de quem vive, se calhar, na cidade, mas ainda assim tem algum acesso, e é importante prestar atenção nas coisas importantes do nosso país. Ser tratado com respeito na Assembleia de Votos. Vocês sabem que vocês têm direito a ser tratados nas Assembleias, com respeito na Assembleia de Votos. Para vocês a maioria de vocês aqui que são eleitores pela primeira vez ou que serão eleitores pela primeira vez, saibam que constitui um dos vossos direitos serem respeitados lá na Assembleia de Votos, lá na mesa onde vocês vão votar. Isso quer dizer que vocês não devem, que ninguém pode vos faltar com respeito, nem vocês devem aceitar serem destratados nesse processo. Apresentar reclamação em caso de irregularidade. Este é um dever que cabe ao eleitor. Quando ele vota ou quando ele está a assistir, está a observar o processo de votação na mesa, se ele sabe ou notar alguma irregularidade, aquilo que ele acha que constitui irregularidade, ele tem o direito de reclamar lá na mesa. A lei permite que as reclamações sejam feitas na altura do processo, ou seja, na altura da votação. Participar da vida política sem discriminação. E é isso que eu estava a vos dizer. Vocês não podem ter medo ou se sentir discriminados, porque vocês querem ser políticos. Algum de vocês tem que ser políticos. Certo? Alguém tem que ser, alguém vai ser, de certeza. E os nossos deveres? Quais são os nossos deveres? Da mesma forma que nós temos direitos, mesmo enquanto pessoas, nós temos direitos, nós também temos deveres, certo? E também existem os tais deveres cívicos. Um desses deveres cívicos, exercer o voto com responsabilidade cívica. Respeitar a lei eleitoral. Manter a ordem e o civismo no local da votação. Isto é, não é criar desordem lá no local da votação. Os meninos têm muitas vezes a tendência de criar confusão, atirar garrafas, partir. Não podem fazer isso lá, não podem fazer barulho lá. Não comprar nem vender os nossos votos. Isso também constitui o nosso dever. Nós devemos ter consciência que o nosso voto não é comprável.
Respeitar a escolha dos outros cidadãos. Nós muitas vezes temos a mania de a gente sair para a rua, tá comentar, eu votei nesse, começa já um barulho, uma confusão. Nós devemos respeitar, independentemente de quem seja. Por isso é que o voto é secreto. Contribuir para eleições pacíficas e transparentes. O voto, meninos e meninas, fortalece a democracia. Participar é sempre um dever do cidadão. Muito obrigada, eu fico por aqui. Muito bem, doutora Ludmila, que acabou por nos falar um bocado sobre aquilo que são os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos eleitores. Vamos passar agora a palavra ao senhor Leopoldo Vera Cruz, da CNJ, que é Conselho Nacional da Juventude, que irá nos falar sobre a mobilização da juventude para a participação cívica. Ou seja, nós, vós, que sois jovens, devem estar completamente mobilizados e engajados para maior participação cívica. Portanto, é deste tema que irá falar o nosso orador Leopoldo Vera Cruz. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Sinto-me feliz por estar numa sala jovem, mais feliz ainda quando foi colocada uma questão sobre quem irá votar neste ano pela primeira vez. Houve, de fato, várias manifestações. E isto é bom e a nossa presença aqui, de fato, vem ajudar a fazer essa abordagem de forma mais responsável e mais transparente possível. Antes de inculcar literalmente no tema em que foi incumbido ao CNJ, permita-me agradecer também à organização RSTP e dizer que eu sou Leopoldo Vera Cruz, estou aqui em representação do CNJ, Conselho Nacional da Juventude de Santo Tomé e Príncipe, que no fundo é uma plataforma que congrega toda a juventude santomense. Estamos a falar de ponto de vista da sociedade civil, diferente do IJ, Instituto da Juventude, que também trabalha com a juventude, mas de um ponto de vista estatal, não é? Pronto, feito isto, o meu tema hoje é mobilização da juventude para a participação cívica. Vamos conversar, jovem para jovem, mas antes nós precisamos entender de forma literal o que é este tema, mobilização da juventude para a participação cívica. E este tema, durante a minha abordagem, irá responder várias questões que foram aqui levantadas. E uma delas é a questão de política, quem quer ser político. E nós, muitas das vezes, nós simplesmente limitamos o conceito política para os partidos políticos. Ser político vai mais além de partido político. Quando alguém troca uma torneira num chafariz público da sua comunidade, está a fazer política social. Então, isto também é fazer política. Mas veremos mais em breve. Mobilizar pressupõe quê? Pressupõe organizar, pressupõe envolver as pessoas para um objetivo comum. Nós estamos aqui, é isto que nós fizemos. Nós estamos a mobilizar e a juventude dispensa qualquer tipo de comentário. Agora, a participação cívica, aí sim, nós temos essa responsabilidade. Tem a ver com o civismo, a qualidade do bom cidadão, não é? É o cidadão envolver na vida pública, na política pública da sua comunidade e do seu país. Querendo ou não, ele precisa envolver. Isto é a participação cívica da juventude. Agora, nós precisamos orientar essa apresentação em algumas questões que merecem respostas à altura e respostas concretas. Por que nós temos que mobilizar a juventude? E como mobilizar a juventude? São questões práticas, mas que carecem de resposta. Por que mobilizar a juventude? Como mobilizar a juventude?
como essa mobilização da juventude terá impacto na redução de votos nulos e votos em branco e, quiçá, abstenção. Como que esta mobilização terá esse impacto na redução desses votos nulos em branco? Quais são os desafios atuais que fazem com que a juventude não exerça a sua participação cívica? Existe este desafio? Existe obstáculo? Quais são eles? Nós precisamos conhecer, porque só assim conseguiremos, de fato, achar soluções, resolver esses problemas, ultrapassar e reduzir, de fato, de forma significativa, este número de votos nulos e votos em branco. E a pergunta final, não é? Como reverter a situação? Nós precisamos mudar a situação. Como mudar essa situação para que nas eleições que se avizinham deste ano não haja esse número exponencial de votos nulos, de votos em branco? Nós precisamos reverter esta situação. Pronto. Por que mobilizar a juventude? Porque a juventude é a maior parte da nossa população. E é nós, e aliás, nessa sala, tem jovem que vai votar pela primeira vez. Nosso país, ele é jovem. E nós precisamos mobilizar a juventude. Nós precisamos orientar a juventude para que ela possa exercer com responsabilidade, com consciência, a sua participação cívica. A juventude é uma faixa que nós sabemos que o jovem é dinâmico, consegue influenciar. Essa é a razão de mobilizar a juventude, para que a juventude possa influenciar, possa impactar de forma positiva. É a nossa responsabilidade. O país também nos pertence. Nós precisamos quebrar de uma vez por toda aquele ditado, aquela máxima que diz que o país já tem dono. É o nosso país. Nós precisamos exercer de forma responsável a nossa participação cívica. Nós podemos fazer. Nós precisamos fazer isso. Como mobilizar a juventude? Como? Quais estratégias que nós devemos lançar às mãos para mobilizar a juventude, para que essa juventude possa de fato participar civicamente, com responsabilidade, com isenção, com consciência? Como? Fazer como? A educação cívica. A educação cívica é importante para mobilizar a juventude. Campanha de sensibilização, fóruns, diálogos, nós estamos aqui. Isto sim é uma forma, é uma estratégia para mobilizar a juventude. E nós precisamos fazer, nós devemos continuar a fazer, para mobilizar a juventude, para que essa juventude possa de fato exercer a sua cidadania de forma muito ativa. Nós precisamos criar oficinas práticas com simulação de votos. Por que muitos jovens, e não só, ainda continuam a incorrer no erro de ter sempre voto nulo? E, aliás, nós temos aqui jovem que vai votar pela primeira vez. É necessário alguém ensiná-lo como votar corretamente. É necessário alguém ensiná-lo o que é um voto nulo, o que é um voto em branco. Só assim ele conseguirá, de fato, votar de forma mais correta possível. A informação é poder. Mais do que informar, nós precisamos passar a informação de forma correta. Então, criar oficinas com simulação de votos. A pessoa precisa conhecer o boletim, precisa conhecer a área de cada candidato. Como marcar a cruz, o X, não extravasar na área do outro candidato. Tudo isso a pessoa precisa aprender. Nós precisamos ensinar, principalmente para as pessoas que vão votar pela primeira vez. Só assim nós estaremos a reduzir votos nulos, votos em branco. Nós precisamos continuar a ter estes tipos de conduta para, de fato, ultrapassar estas situações. Isto tem impacto? Tem. Por quê? Porque, tendo informação corretas, haverá com certeza menos voto nulo, haverá com certeza menos voto branco, haverá com certeza
o número de abstenção será reduzido drasticamente. Repito e volto a dizer, a informação é poder. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ensiná-lo. Porque é a nossa responsabilidade também. Os desafios atuais, só isto não vale. Nós precisamos também perceber, precisamos entender por que a juventude não participa civicamente. Por que a juventude, no dia da eleição, não recorre à mesa de voto, não recorre à urna para exercer o seu direito, para votar? Por quê? Nós precisamos procurar, pelo menos, tentar identificar alguns desafios, alguns entraves que até hoje persistem e faz com que a juventude não vá para exercer o seu direito de voto. Quais são estes desafios? A falta de esperança. É necessário resgatar a esperança da juventude. A juventude precisa renovar a sua esperança. Quando um jovem não tem esperança no país que ele mesmo vive, não tem esperança no seu governante, então ele não se sente motivado a recorrer à urna para exercer a sua cidadania. Ele não sente. A questão de descrédito, exclusão, desconfiança nas instituições, descrença pública. Até hoje, a Comissão Eleitoral Nacional, que é uma instituição credível, competente para trabalhar todo o processo eleitoral, até hoje existe de forma ad hoc. Não existe uma Comissão Eleitoral Nacional permanente, não existe. Só se cria nas vésperas das eleições. Depois das eleições, essa comissão morre, não existe o trabalho de continuidade. Não existe. E até hoje continuamos a ter o presidente, a ter o secretário da Comissão Eleitoral a ser nomeado, a ser indicado pelos partidos políticos. Isso tudo leva a um certo descrédito, desconfiança da própria juventude e não só. E é a nossa responsabilidade trabalhar para que esses entraves, este desafio, possam ser eles todos ultrapassados. Eu volto a dizer, a educação cívica, campanha de sensibilização, tem um poder enorme. Inicialmente, um jovem fez uma pergunta bastante pertinente e só essa pergunta abre precedente para um debate muito aceso e muito demorado também. Por que nós devemos votar? Por que nós devemos votar? Porque se nós não votarmos, alguém não vai fazer por nós. E a participação cívica, principalmente da juventude, em outros países, Santo Tomé principalmente já está a entrar na moda, faz com que os governantes implementem ações concretas para a juventude, empreendedorismo jovem, políticas ligadas ao meio ambiente. Por quê? Porque a juventude está a inculcar, está a bater, está a morder, está a pressionar. E ele precisa legitimar a sua democracia no momento da votação. Já no fim, permita-me partilhar convosco algumas frases muito importantes, dizer o seguinte: mobilizar a juventude é garantir que a democracia seja viva e representativa. O voto de cada jovem é uma semente de mudança para Santo Tomé e Príncipe. As coisas mudam quando nós participamos. O voto é a ferramenta que transforma reclamações em decisões. Se não votarmos, outros decidem por nós. Se votarmos, mostramos que a juventude tem voz e exige mudança. E é isso que precisamos fazer. A juventude, nós precisamos estar unida, nós precisamos votar, precisamos exercer de forma muito responsável e muito consciente a nossa participação cívica, quebrando todos os obstáculos, até mesmo o fenômeno banho, boca de urna, votar com consciência e responsabilidade. Porque a nossa decisão hoje comprometerá, com certeza, o país no futuro. A decisão errada. Então, nós precisamos votar
e votar com consciência certa, livre, de forma segura, secreta. Muito obrigado a todos. Muito bem, caro Leopoldo. Acredito que a mensagem tenha passado, sobretudo a mobilização da juventude, o que é necessário fazer para que, de facto, a juventude esteja completamente mobilizada com vista à maior participação cívica. Portanto, sem mais delongas, vamos passar a palavra à doutora Nádia Bragança, que, em representação da Associação das Mulheres Juristas, fará-nos o enquadramento jurídico dos votos válidos, nulos e em branco. Doutora Nádia, por favor. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde. Meu nome chamo Nádia Bragança de Carvalho, eu sou jurista de formação e hoje vou-vos falar dos votos válidos, brancos e nulo. Mas antes de começar, eu queria ver se vocês perceberam algumas coisas que já foram abordadas aqui por outros oradores. Primeiramente, eu gostaria de perguntar quem aqui é cidadão santomense. Eu gostaria que levantasse a mão. Cidadão santomense. Quem aqui é santomense? Santomense. Ok. Quem aqui já completou 18 anos e tem mais de 18 anos, mantém a mão levantada. E os que têm menos de 18 anos, batem a mão. Os que têm 18 anos. Os que, maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos. 18 anos ou maiores de idade. Quem são? Ok. Essas pessoas são as pessoas que nós chamamos que têm capacidade eleitoral ativa. Ou seja, vocês têm a capacidade de votar, o direito de votar. Maiores de 18 anos, santomenses. Então já perceberam mais ou menos o que é ser um eleitor, certo? Certo? Ok. Também já perceberam que isto é um direito e um dever, certo? Eu vou perguntar mais mesmo, o que então por que é um direito? Ok, vamos fazer agora um jogo para vocês entenderem. Imaginemos que temos dois candidatos a presidenciais, que vão ser presidente. Um vai prometer salto alto de número 3940. Quem é que vai votar nele? Salto alto de número 3940. Um outro candidato vai prometer chinelos de número 3839. Quem é que vai votar nele? Esses que vão votar... Bom, para vocês tentarem perceber mais ou menos, quando tem um candidato que promete, por exemplo, um sapato número 40 e outro promete 39, e esse que diz que vai dar os chinelos número 40 recebe mais votos, a partir de todos vão receber um sapato de número 3940, mesmo os que não votaram. Basicamente é assim que funciona. Perceberam? Vocês têm a capacidade de escolher. O dever e o direito de votar é a vossa capacidade de escolher. Aqui não é sobre saltos altos e chinelos, mas é sobre melhorias de estrada, melhoria de escola, melhorias de saúde. Os presidentes não vão prometer saltos altos e chinelos, vão prometer melhores escolas, melhores condições de saúde, melhor estrada. Se vem alguém dizer, olha, vou construir uma estrada melhor para Caminho de Neves, quem vai votar nele? Quem vai votar nele? Vocês não querem melhores estradas? Vocês não querem, então quem vai votar nele? Se vem um candidato e promete que vai melhorar as escolas, quem vai votar nele? Quem vai votar? Eu não acredito que tem pessoas que não vão levantar a mão. Não só estamos a falar do vosso futuro, mas estamos a falar do futuro dos vossos filhos. É importante que vocês percebam isso. Se vem um presidente e promete melhores condições de saúde, quem vai votar nele? Qual de vocês votaria nele se tivessem capacidade de votar nele? Ok, bom. Eu tenho a percepção que nós, infelizmente, como cidadãos, ainda temos a dificuldade de entender a importância do nosso voto. Às vezes temos a impressão de que não vale a pena, certo? Quem tem a impressão de que votar não vale a pena, é uma perda de tempo? Levanta a mão, deixa-me só ver. Quem aqui acha que votar é uma perda de tempo? Ninguém acha isso.
Então, quando eu vos pergunto se querem melhores condições de estrada, e eu vejo alunos, vejo alguns de vocês que não levantam a mão, eu fico triste. Quando eu digo que quem vai votar num candidato que promete melhores condições de saúde e alguns não levantam a mão, eu fico triste. Porque eu tenho a percepção que vocês não... Quem quer ver um Santo Tomé melhor? Quem quer ver um Santo Tomé melhor? Então é importante que vocês votem, e votem bem, e tenham um voto válido. Então, quando vem um candidato e pergunta se vocês querem isso, é importante que vocês ouçam. Ouçam as opções que vocês têm. Tem opções de melhor escola, melhor estrada, melhor educação. Vocês têm que prestar atenção. Nisso, com base nisso, vocês vão votar. É importante lembrar que o voto não é só por vocês, mas é pela sociedade, é pelos vossos filhos, vossos familiares, vossos tios, vossas mães. Já na questão dos votos válidos em branco e nulo, que é o tema que eu vou abordar, alguns de vocês já viram um cartão eleitoral? Ok, eu até trouxe demonstração, porque eu já acreditava que isso... Bom, um cartão eleitoral normalmente é uma coisa desse gênero. Vai ter nome dos candidatos, algumas vezes foto, e aqui os quadrados. Essa é uma demonstração. Para os que vão votar e os que já nunca votaram, este mais ou menos é como é que fica um boletim de voto. Certo? Este boletim de voto, nós dizemos que é um boletim de voto em branco, porque não há nenhum voto. Okay. Este boletim, nós chamamos de boletim de voto o quê? Nulo. Por que nulo? Aqui, por exemplo, está escrito já ganhou, aqui está esse aqui tem um coração. Por que nós dizemos que esse boletim é nulo? Quem ganhou? Quem é que... Se esse é o meu boletim de voto, em quem é que eu votei? Em quem é que eu votei? Em? Exatamente, não se percebe. Então, nós dizemos que esse boletim de voto é... Esse boletim de voto é... Muito bem. Este boletim de voto é o quê? Quem ganhou aqui neste boletim de voto? Este boletim de voto quem consegue responder? O que tu achas que esse boletim de voto é? É válido, nulo ou em branco? Válido. Não, é nulo. O boletim de voto, este boletim de voto é válido em branco ou nulo? Tem 2 X. É válido em branco ou nulo? Quem ganhou? Se é válido, então em quem é que eu votei? Nas eleições, normalmente vão dar opções. Você, como eleitor, você tem a opção de escolher e colocar um X num dos quadrados. Um X, um único X. Não 2, não rabisco, não corações, não precisa fazer desenho, não precisa escrever já ganhou, esse aqui. Não escreve teu nome. É um X. E esse X é que conta como um voto válido. Então, se eu ponho um coração, é um voto nulo ou em branco? Se eu ponho 2X, é um voto nulo, branco ou válido? Muito bem. Então, vocês já perceberam. Mas, nas eleições é importante que nós tenhamos votos válidos, nulos ou em branco. Exatamente. É importante termos votos válidos. É importante colocar só um X. É importante escolher só um. Mas, para escolher, vocês precisam conhecer bem as vossas opções. Não é só escolher porque o pai disse que é para escolher esse. Não é só escolher só porque alguém pagou-te para escolher aquele. Vocês precisam perceber em quem estão a votar. Às vezes nem precisa ser letrado, não precisa ir para a escola, estudar muito, tá aí ler bibliografia, saber idade, número, onde é que ele mora, onde é que ele estudou. Você só precisa saber o que ele vai te dar, o que ele está a prometer. Ele está a prometer estrada, escola, saúde. Você vai ver essas opções, vai analisar o que tu... Neste momento, socialmente, o que tu achas que São Tomé precisa? E vota neste candidato. Se porventura ele disse que vai construir melhores escolas, passou um tempo, está no poder, ele não fez isso, o que vocês como cidadãos podem fazer?
opções. Por isso, quando vocês escolhem votar em alguém e essa pessoa não cumpre o que vocês estão não cumpre o que essa pessoa prometeu, vocês como pessoas, cidadãos santomenses, têm opções de recorrer a mecanismos para tentar conseguir naquilo que vocês acreditaram que a pessoa ia dizer. Se eu prometi escola, não estou a construir escola, vai atrás desse candidato, vai dizer, olha, prometeram-me escola, a escola não está meio de ser construída, eu preciso de escolas. Entenderam? Por isso é importante votar. Não é sobre fazer política, mas é sobre, como cidadãos, nós queremos Santo Tomé melhor. Então é importante nós sabermos em quem votar, como votar, se ao votar na pessoa que eu votei, ela não fez o que ela prometeu, o que eu posso fazer como cidadão para ter para conseguir o resultado daquilo que me foi prometido. Perceberam? Eu quero que vocês saiam daqui com alguma noção, pode ser não perceber tudo, mas é importante que vocês tenham noção da importância do voto. Como cidadãos, esse voto não é só sobre vocês, é a vossa geração que estão a votar para a vossa geração. Entendeu? Quando estão a votar lá, não é só por você, é tua família. É por Santo Tomé. Eu quero ver um Santo Tomé melhor. Mas para um Santo Tomé melhor, é preciso que todos nós saibamos votar num bom candidato. Porque, por exemplo, imaginemos que somos 20 pessoas. 20 pessoas. 3 pessoas são 2 candidatos. Um que promete 40 e outro que promete... Eu vou usar termos, desculpem, tá? Usar exemplos tão básicos, mas eu acredito que é melhorar a percepção, porque realmente não... Se tem um candidato que promete um salto alto de 39 e outro que promete chinelo de 40, de 20 pessoas, 3 votaram no candidato que promete o chinelo 40 e 10 pessoas votaram no candidato que promete o salto, todos vão receber saltos. Todos. Mesmo que calçam 44, mesmo que calçam 38, 35, todos vão receber salto número 40. Perceberam? Por isso é importante vocês fazerem melhores escolhas. Isso não é sobre salto nem chinelos, como eu já expliquei. Isso é sobre educação, saúde, estradas, melhores condições, melhores bolsas de estudo. Sabe? Nós temos que desejar um Santo Tomé melhor. Sabe? Busquem conhecer os candidatos. Quando vão lá ver os candidatos, é bom conhecer, saber o que esse está a dizer, o que esse está a prometer. Sabe? Eu espero que vocês tenham percebido a mensagem e eu vou terminar por aqui. Mas qualquer dúvida, apontem uma pergunta, as perguntas que tenham, qualquer palavra que eu falei que não me entenderam, fiquem à vontade para perguntar. Eu estou aqui por vocês e não por mim, e é importante que vocês percebam isso. Esse projeto é para vocês e não por nós, ok? Então, fiquem à vontade, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, olha, depois... No final das intervenções, fiquem à vontade para perguntar, ok? E eu termino por aqui. Muito bem, Nádia. Obrigado pela apresentação. Acredito que puderam compreender exatamente aquilo que quis dizer a Nádia no que toca ao enquadramento jurídico dos votos válidos, nulos e brancos. Vamos agora ouvir o diretor do Instituto Nacional da Juventude, Calixto Nascimento, que irá nos falar da educação cívica e envolvimento juvenil. Portanto, a vossa atenção, diretor. Boa tarde a todas e a todos. Estão cansados como eu? Porque eu estou cansado. Acredito que vocês também. Então vamos, como eu quero que vocês percebam muito bem aquilo que eu vou aqui abordar, e como os professores ensinam isso, não sou eu que estou a inventar, depois de ouvir 6 pessoas, eu acho que temos que fazer uma pausa, mas a pausa daqui vai ser algo rápido. Vamos só tentar levantar, colocar-nos de pé, por favor, todos. DJ, sim. Vamos tentar. São jovens, não são? Então, vamos lá. Apenas um. Conhece essa música? Não conhece? Hello, malta! Acabou de chegar os descendentes, ok? Estamos aqui para vibrar com vocês. Vamos!
Hoje é fim de semana. Eu quero divertir, eu quero curtir numa boa. Hoje vou vazar pra minha zona. E lá eu vou cantar, lá eu vou gritar e ficar à toa. Hoje é fim de semana. Ok. É só um pouco. Pode sentar agora. Quero curtir numa boa. Bom. Agora, senhor moderador, eu posso ficar assim, não é? E assim eu fico mais à vontade. Depois, se eu me sentar, vou ficar muito distante. Esteja à vontade. Nada contra os que estavam sentados, hein? Bom, jovens, agora conseguem ouvir? Bom, o meu tema é muito simples, prático, igual a dos outros. Acredito que é uma matéria que a gente consegue perceber muito facilmente. Houve até demonstrações aí com a colega que me antecedeu. Eu vou falar sobre a educação cívica e o papel, ou nesse caso, o engajamento juvenil para as eleições. Eu sei que nós temos uma ideia, eu não gosto de política, porque a gente tem sempre uma ideia errada sobre a política. Muitas das vezes nós não somos culpados, é a forma daquilo que nós vemos sobre a política no nosso país. A política é uma ciência e com o objetivo de cuidar do povo, cuidar das pessoas. Eu começaria por fazer algumas questões e a minha apresentação vai ser com base também numa interação entre vocês. Quem aqui, bom, sei que isso não enquadra muito, aqui, quem aqui já reclamou, por exemplo, de falta ou da situação da estrada que liga Guadalupe a Santa Catarina? Vocês fazem esse trajeto sempre, não é? E acham que a estrada está boa? Como é que está a estrada? E acham normal que a estrada continue assim? Então, o que é que vocês estão a fazer para que, de facto, a estrada possa ser reabilitada, possa se construir uma estrada nova ali? Ou melhor, como é que vocês podem ajudar nisso? Pessoal, uma pessoa de cada vez. A menina de chapéu amarelo disse o quê? 100 votos não conserta a estrada. 100 votos? Não conserta a estrada. Bom, Carlos, ela perguntou se 100 votos não conserta a estrada. Bom, vamos registrar esta pergunta, vamos registrar. E com certeza tem pessoa aqui que vai conseguir me ajudar para todos nós sairmos daqui com uma resposta. Ela perguntou, 100 votos não conserta a estrada? Vocês acham, o que é que vocês acham desta pergunta? É preciso votar para consertar a estrada? Não. Vai depender de quê? De governo, não é? Sim. Mas quem vota nos governos? Não percebi. Quer dizer, os cidadãos é que elegem os governos, não é? E os governos fazem o quê? Vai trabalhar, mas o governo é que constrói a estrada, não é? Sim. Quer dizer que, qual é a relação que nós temos com o voto e a construção da estrada? Ela disse que sem voto não conserta a estrada. Então, eu perguntei e tu disseste, quem conserta é o governo, certo? Ok, se é o governo, então quem elege os governos? Então quer dizer que o vosso voto também ajuda. Mas como é que isso processa na prática? É isso que nós vamos tentar ver aqui. Como é que está? Nós falamos de estrada. Vocês já reclamaram sobre a situação da energia? Sim. Hã? Sim. Já reclamaram sobre a situação da energia? Sim. Uma pessoa de cada vez, pessoal. Uma pessoa de cada vez. Sim, quem quer falar? Sim, todos os dias. Todos os dias? Sim, deixa eu morrer um dia sim, um dia não. É o meu escuro. Pessoal,
Ei, pessoal, vamos ouvir. Você não me está a falar, não é com meu escuro, não. Tem que ver com energia. Pia pega de um pescoço. Sim. Mas, jovens, pessoal, ei, vamos, aqui não tem iluminação, então vamos, não conseguiram encontrar interruptor para ligar, então vamos tentar nos apressar para tentar que todos possam entender. Então, todos aqui já reclamaram sobre a situação da energia, não é? Vocês também vivem aqui. Como é que está a situação de oportunidades para o primeiro emprego para os jovens aqui em Lembá? Todos os jovens aqui têm acesso ao emprego? E como é que o vosso voto pode ajudar ao vosso irmão mais velho a ter acesso ao emprego? Mas vão votar em quem? E como é que tu vais conseguir decidir quem é melhor do que o outro? Cada um vem com a sua proposta. Como é que tu vais conseguir diferenciar aqui? A Nádia tem uma proposta boa em comparação com a proposta do Leopoldo. Como é que vais fazer essa separação? A gente vai ver pelo caráter da pessoa. Vai ver pelo caráter? Sim. Só o caráter? Mas como é que tu vais ver o caráter da pessoa? Vai ver. O Leopoldo, o cara de Zé Mulato, ele vai trazer aqui muitas como é que chamamos, banho, vai trazer sem dobra e Nádia traz uma proposta. E a proposta de Nádia, como tem cerca de 5 páginas, é muita leitura, letra pequenina, e qual é que tu vais votar? Vai depender, porque voto não se compra. Vai ver o que é que vai achar. Vai depender de quê? Tipo, assim... Pessoal, ele consegue, concentra e fale. Vai depender de quê? Tu tens 2 propostas. Há alguém que só promete dinheiro, algo que é de imediato, agora, e é uma pessoa que está prometendo propostas concretas para o teu distrito. Tipo, ele vai achar de dinheiro assim, para ver se ele ganha a eleição ou maioria número de votos. E ela em si está a procurar ajudar a população, ou seja, o país assim. E tu votarias em quem? Em ela, porque ela está a procurar ajudar a sociedade. Mas você só está preocupado com sem dobra, você não leu as propostas dela. Como é que tu vais conseguir saber que ela está preocupada em desenvolver o distrito? Vai depender que está escrito na página dela. Vai depender do que está escrito na proposta dela. Sim. E como é que tu vais saber o que está escrito na proposta dela? Porque eu tenho que ler para saber. Tem que fazer o quê? Ler para saber. Tem que ler, não é verdade? Sim. Ok. Então nós estamos a conseguir caminhar. Quer dizer que vocês precisam ler as propostas dos políticos. Está a funcionar, né? Ok. Então, nós chegamos a um ponto. A política decide tudo isso que nós acabamos de falar. As eleições são um momento em que o povo é que escolhe quem decide. Então nós falamos aqui que o governo é que tem a responsabilidade de construir quê? Estradas, não é? O governo é que tem a capacidade de decidir sobre a construção da estrada. Então a política é que decide. E qual é o momento importante que nós temos que é para escolher quem decide? Não percebi. Na urna. Através de quê? Através de voto. Mas eu estou a falar dessa forma tão prática e direta para vocês conseguirem perceber. Não, podemos pensar, eu tenho um voto e um voto não conta. Não. Cada voto conta e tem a sua importância. Voto válido. Sim. Obrigado. Voto válido, porque o voto nulo não conta, não tem como. Nós, rapidamente, educação cívica não é apenas saber o que é ser presidente ou deputado. Educação cívica é muito mais do que isto. Educação cívica é conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres, entender como o país funciona. Percebem? Educação cívica é muito mais do que conhecer os deputados, políticos, presidentes, é entender como é que o país funciona e
entender e saber que o voto é uma arma poderosa que o povo tem. Uma arma no bom sentido. Que o povo tem para escolher quem decide sobre aquilo que nós estamos aqui a falar. O vosso futuro, o nosso futuro. Nós é que colocamos quem fica à frente. Se não entendem o sistema, vocês vão virar vítima do sistema. O que é que vai acontecer? Se vocês não participarem, se vocês não darem a vossa contribuição ativamente, se correrem votar, claro, para aquele que traz sendoba e não traz proposta, vão ter mais 4 anos de estradas esburacadas, problemas com eletricidade e problemas de oportunidade de emprego. Portanto, vocês querem ser vítima? Não, acredito que não. Então vocês, a única forma de não serem vítima disso, tem que fazer parte. Tem que se interessar pela política. Tem que se interessar pela educação cívica. Porque isto, dizemos já não, eu não gosto de política porque não me... Não. As decisões da política também afetam a toda a gente. E é isso que é preciso nós termos muita, mas muita atenção. Mas nós estamos aqui a falar dos jovens. Por que os jovens são importantes neste processo? Por que vocês são importantes neste processo? Alguém consegue me dizer? Ok, poderíamos apenas seguir outra franja da população e não falar com os jovens. Por que vocês são importantes? Porque somos nós que vamos garantir o futuro do país. Vocês é que vão garantir o futuro do país. Mas como é que vocês vão garantir esse futuro? Votando, não é? Ok? Mas imagina, nós estamos num país com aproximadamente 230 mil, não é? Habitantes. Aproximadamente, é o último censo, 230 mil habitantes, se a memória não me falha. Mas por que nós estamos aqui a falar da juventude e dizemos que, já falamos aqui, que a juventude é muito, mas muito importante neste processo? Alguém consegue chegar lá? Estavas quase, mas alguém precisa. Por que a juventude é importante e precisa estar esclarecida relativamente a esta matéria? A juventude é importante porque mais de 70% da população tem menos de 35 anos, pessoal. Nunca ouviram falar disso? Maior parte da população é jovem, tem menos de 35 anos. Quer dizer que a maior percentagem de voto está onde? Mais forte. Pessoal, vamos ouvir. Maior percentagem dos votos estão aonde? Imaginem só se os jovens ficarem unidos, irem para as eleições unidos, à busca de propostas concretas para o desenvolvimento do país. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Tem que falar com propriedade. O que é que vai acontecer, mano? O país vai? O país vai desenvolver. Mas este desenvolvimento não cabe só apenas, ok, nós escolhemos a melhor proposta, colocamos lá e deixamos andar. Tem que haver uma participação. Por isso é que nós trazemos para aqui, falamos de educação cívica. A participação deve ser contínua. Mas nós temos um problema. Nós temos 70% da população com menos de 35 anos. Então, este jovem, imaginem se eles não participarem no recenseamento. Agora nós temos o bilhete de identidade integrado que praticamente as pessoas vão conseguir ter a oportunidade de votar com os bilhetes de identidade. Se esse número, o maior número da população não puder votar, e se votar sem conhecer as propostas, e se votarem por dinheiro ou promessas, ou se fazer aquilo que a minha colega que me antecedeu aqui fez uma demonstração, voto nulo ou votos em branco. Imaginem só, este maior número da população que nós estamos a falar, se não se recensear, sabem o que quer dizer não recensear? Sabem o que quer dizer não recensear? Ok, as pessoas que levantaram o braço disseram que têm 18 anos. Podem voltar a levantar, por favor? As pessoas que têm 18 anos já têm bilhete de identidade, não é?
Imaginem essas pessoas que têm idade, já têm 18 anos para votar. Em setembro, quando tivermos as eleições legislativas, autárquica e regional, esses 18 que já estão na idade de votar vão para a urna sem conhecer as propostas dos candidatos. Aqueles que vão para a urna só porque alguém deu um valor monetário. Então esta maioria vai colocar em causa toda a população. Porque esta maioria que decide votou sem ter conhecimento, votou sem conhecer propostas. É isso que nós estamos aqui a tentar ajudar e tentar resolver. Porque quem vota sem conhecer as propostas vende aquilo que estão aqui a dizer, o seu futuro. Vai hipotecar o seu futuro. Vai deixar que uma outra pessoa possa decidir por si. Por isso que é muito importante vocês participarem, é muito importante cada uma pessoa dar o seu contributo. Jovens podem decidir eleições, mas os jovens têm que estar esclarecidos, têm que estar preparados, têm que entender qual a importância do seu voto. Todos têm as camisolas, a nossa voz, mas é preciso entender de facto o que significa isso de a nossa voz. Nossa voz, nosso futuro. Então não deixe que ninguém decida por ti. A única forma de tu decidires e participares é conhecendo as propostas dos candidatos e dos partidos políticos. Obrigado. Nós temos a Comissão Eleitoral, nós temos o Tribunal Constitucional, nós temos o Tribunal da Primeira Instância. Depois nós tivemos a intervenção da Liudmila, que falou dos direitos eleitorais e deveres cívicos, que basicamente nós compreendemos quais são os nossos direitos, os nossos deveres cívicos. De seguida, nós tivemos a intervenção do Leopoldo, que falou da mobilização da juventude, na qual todos nós, jovens, temos que estar mobilizados, engajados numa participação mais ativa, uma participação cívica mais presente. De seguida, nós tivemos a apresentação da Nádia Bragança, que fez aqui o enquadramento jurídico dos votos válidos, nulos e brancos, e fez aqui com algumas encenações para que se perceba bem quando que um voto é um voto válido, quando é nulo e quando é em branco. E de seguida nós tivemos a apresentação do Calixto Nascimento, que falou aqui da educação cívica e envolvimento juvenil, ou seja, a atitude de cada jovem conta e contará sempre para o seu futuro. Nós, enquanto jovens, não podemos de facto deixar que os outros decidam por nós. Nós temos que ser o dono do nosso próprio destino. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma atitude mais cívica, uma atitude mais proativa, ou seja, ter uma intervenção direta na política do país, no destino do país. Isso significa que nós devemos exercer o nosso direito de voto, mas um exercício consciente, sem criar aqui um mecanismo para que os votos nulos ou os votos brancos seja de facto dominante, como aconteceu no processo anterior. Portanto, sem mais delongas, eu passaria a palavra para vós, para vocês colocarem todas as questões que acham que devem colocar. Nós estamos aqui precisamente para responder todas elas. Portanto, há questões, nós temos 5 oradores, então pelo menos 5 questões agora para começar, um para cada orador, e depois vamos devolver mais a vossa palavra a vocês para colocarem mais 5 questões. Primeira pergunta, alguém? Diga. Sim. Por que um indivíduo de Ok, 16... só um bocadinho. Primeiramente, põe-se de pé, diga o seu nome e depois coloca a questão. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Riquelme. A questão que eu tenho é base. Por que um indivíduo de 16 e 17 anos não pode votar? Muito bem. Essa pergunta é diretamente para mim ou para qual dos oradores? Posso responder, não é? Ótimo. A outra pergunta. Queria falar um pouco daquilo que foi abordado hoje e também queria dar o meu contribuinte. Achei muito importante, muito interessante, mas não sei se posso falar primeiro ou vai responder à questão do jovem. Não.
Primeiro faz a intervenção, depois vamos responder as perguntas. Obrigado. Meus senhores, meus amigos, meus colegas, ok. Nós todos aqui somos jovens, não é isso mesmo? Ok, nós temos aqui boca para falar, só que às vezes a gente fica com a de vergonha, né? É cara nova, a gente não conhece. Mas pronto, nós ouvimos hoje sobre o direito de votar, o dever de votar, quer dizer, o direito e os deveres, né, cívicos. No entanto, eu gostaria de saber, vocês sabem o que é a palavra democracia? Já ouviram falar de democracia? Porque várias vezes a gente fica a falar português aqui, a gente não sabe o que é democracia, a gente fala, a gente não percebe. Ok, democracia é a mesma coisa dizer direito do povo, poder do povo. É você vai dizer, ou melhor, a oportunidade ou a fala está na mão do povo. Em vez de ser eu só, eu sozinho, eu com minha coisa, passa a ser todo o povo a dizer, toda a gente a dizer aquilo que ele acha. Votar é importante. Nós vimos aqui, nós devemos votar para dizer, nós vimos aqui, de votar para a gente consertar a estrada, não é isso mesmo? Mas votar não é só porque votar só. Depois surgiu uma questão aqui, estava a dizer, o diretor Calixto estava a dizer, como que eu vou saber que essa pessoa aqui, ele é boa? Várias vezes a gente engana a gente a se ver, já que a gente falou, tem pão consumo, não viu como a gente começou a movimentar a boca aqui? Tá vendo? Já que tem pão consumo, tá vendo? Várias vezes eu digo assim, eu sou candidato à presidência de Santo Tomé e Príncipe. Ok. O diretor Calixto também pode dizer, ele também é candidato à presidência de Santo Tomé e Príncipe. Mas o problema aqui não é só dizer eu sou candidato. Mas como que eu vou saber, como que eu vou descobrir que essa pessoa aqui é correta? O jovem lá falou que deve ter o caráter, não é isso mesmo? Deve ver o caráter. Mas não só porque às vezes é tão difícil eu apresentar caráter assim. O que é que eu devo fazer? Eu tenho aqui algumas ideias, não sei, aproveitando já que temos aqui a RSTP, a CNJ, a IJ, Instituto da Juventude, tantos mais. Eu pensei uma coisa que já está sendo realizada, não aqui em Santo Tomé, mas podemos até criar momentos de debate, quando chega, por exemplo, às pré-eleições, podem até criar momentos de debate, podem convidar muito bem jovens para falar. Por exemplo, temos ideias aqui para falar. A nossa amiga lá disse aqui, a gente está discutindo energia, não é mesmo? Então, dormir baixo escuro, levanta baixo escuro, todo dia baixo escuro, sai, não tem energia para engomar roupa como? A gente carrega telefone como? A pessoa tem trabalho para investigar, tem trabalho para apresentar, eu vou apresentar como? Eu vou pesquisar conteúdo onde? Tá vendo? Por falta dessas coisas. Nós aqui temos o que falar. Só que eu pensei em momentos de debate, por exemplo, a RSTP pode criar muito bem momentos de debate com os candidatos à presidência, tanto, as eleições, né? O movimento de debate, convidam os candidatos, convidam as pessoas, convidam os jovens, para que eles possam demonstrar. Lá, sim, a gente pode saber quem de verdade vai, porque a gente vai fazer, a gente vai colocar a gente entre espada e parede. A gente vai dizer de verdade quem tem coisa de melhor para dar para Santo Tomé e Príncipe. Nem é assim que a gente quer. A gente não quer futuro para Santo Tomé. É quer ouvir voz de jovem. Diz, oiê! Mais uma vez, oiê! Ok, é jovem que a gente quer. Votar é importante. Gente, vamos votar. Eu sei que idade, sabe, 15 anos. A questão, depois o senhor vai responder, eu não vou responder. Eu quero muito bem para toda a gente demonstrar aquilo que sabe. Vamos falar aquilo que nós sabemos, vamos demonstrar. Pode ser com a linguagem. Depois, a credibilidade também é importante. Nós não podemos esconder aquilo que nós somos. Devemos demonstrar quem nós somos. Vamos mostrar para vamos demonstrar para o governo, vamos demonstrar para a escola. Nós estamos a ver, casa banho não tem água. A gente vai para casa banho como? Depois a gente começa a ver, a gente está ir para cantinho, baixar lá. Não é vergonha? Então a gente fala, né? Não é verdade? A gente deve falar, a gente tem educação física. A gente vai educação física onde, gente? Se está a chover, aula de química, a gente assiste a aula de química onde? Tá vendo? Escola está sem internet, escola está sem condições, a gente senta na carteira, está a chover, chuva cai e molha a gente dentro de sala. É como? Afinal é como? Então nós temos que falar, não é isso mesmo? Temos que fazer o quê? Falar. Muito bem, é isso que eu queria falar, mas... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho uma contribuição e uma pergunta também que eu acho que muitos jovens ouviram. Aquilo que a Nádia, não sei se é doutora, advogada, ela falou uma coisa.
ela disse que quando o candidato não cumpre aquilo que nos prometeu, nós podemos fazer alguma coisa para exigir aquilo que ele nos prometeu, para que ele cumpra aquilo que ele nos prometeu. Alguém aqui sabe o que é que nós podemos fazer? Silêncio diz que ninguém sabe. Ninguém sabe e ninguém... Edmundo, eu sei que você sabe, mas você não. Ninguém sabe e ninguém tentou saber o porquê. Então eu gostaria que ela explicasse assim. Tu sabes? Ok, fala aí. Boa tarde, eu chamo Sidney, para quem não me conhece. Se o presidente, por exemplo, votamos nesse caso, votamos que o presidente diz que ele vai consertar a estrada e que ele não vai consertar a estrada. Se ele não prometeu, ele prometeu, mas não cumpriu. Então, o único jeito para tentar resolver essa situação, só tem que fazer uma revolta, só pode ser. Ok, ele disse fazer uma revolta. Calma. Ele disse fazer uma revolta. Depois, a Nádia vai explicar se a revolta é a palavra certa, se é mesmo isso que nós temos que fazer. Ele também. E minha questão é dizer, ia esperar no momento da Assembleia e criticar. Ok. O outro jovem disse que nós devemos esperar a Assembleia, o momento em que a Assembleia se reúne, para nós criticarmos a ação do governo. Então, essa é a minha pergunta. Não sei se ela conseguiu. Ok. A minha contribuição é o seguinte. Assim como muitos jovens aqui, eu também tenho 18, 19 anos e eu também entrei agora Vamos ouvir a intervenção do colega. Na fase em que eu tenho o direito de votar. E eu, como jovem, assim como muitos jovens com quem eu já falei, eu estou extremamente indeciso naquilo em quem escolher. CMLSTP, ADI, PSD, Baixa, tantos partidos já passaram no poder, o partido que está no poder, e temos situações críticas, problemas com água, problemas com energia, está aqui combustível, acabou no país agora. São tantas coisas que eu, jovem, vejo no meu país, que às vezes eu sinto preguiça de pensar em quem votar, como votar. Mas a verdade é que, se eu não votar, as coisas que estão acontecendo agora vão continuar acontecendo e eu, como cidadão, vou continuar a sentir o efeito dela. Por quê? Porque a partir do momento que eu fiz 18 anos, como ele estava a dizer, a minha voz passa a contar. Toda voz conta, mas a minha voz passa a contar mais ainda, porque eu tenho um lugar para eleger aquele que eu quero que me represente. Então, se eu com 18 anos não voto, quando o meu presidente, quando o meu primeiro-ministro comete uma asneira ou toma uma decisão que eu não gostei, eu não tenho direito nenhum de reclamar. Porque quando era para eu escolher alguém, eu não escolhi. Eu parei, cruzei minha mão, cruzei meu pé e disse, não vou escolher. Então, se nós quisermos que Santo Tomé mude, se nós quisermos ver uma mudança, nós temos que nos posicionar como jovens. E como já foi dito aqui, nós somos a maioria, nós somos 70%. Se 70% decide que quer, por exemplo, o Edmundo falou aqui das escolas, que quer melhoria nas escolas, a melhoria vai acontecer, a melhoria tem que acontecer. Então, eu convido todos vocês a se posicionarem, a entrarem num consenso, vocês como jovens de Lembá, entrem num consenso daquilo que Lembá precisa para os jovens, daquilo que a cidade de Neves precisa. Olha, nós precisamos urgentemente de casa de banho pública. Tá bom, quando estão a fazer campanha, vocês exigem, olha, você é um bom candidato sim, eu gostei das tuas propostas, nós queremos isso, vamos votar em você. E quando ele ganhar, se ganhar, vocês exigem a vossa coisa, e caso ele não cumpra, a Nádia vai vos dizer aquilo que vocês têm que fazer. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado pela intervenção. Eu vim aqui para poder responder a questão da nossa senhora aqui. E ela falou por que nós não devemos deixar a pessoa comprar o nosso voto. Por quê? Eu quero responder por quê.
Porque se nós deixamos a pessoa que vai comprar o nosso voto, essa pessoa não quer o melhor para o nosso país. Porque um candidato, como se diz, né? Ele não compra o voto, mas sim ele ganha o voto. É isso que eu queria responder. E também eu queria dar a minha contribuição, né? Vocês sabem o que aqui está querendo dizer? Aqui diz assim, nossa voz, o nosso futuro. Eu queria dar a minha contribuição, o que eu entendi. Lá está querendo dizer que a voz do juventude, a voz do cidadão é que fala mais alto. A voz do cidadão é que vai dizer quem que vai nos representar no futuro. Agora, se deparar que lá a nossa voz não é o nosso futuro, como que vai ser o país? É claro que o país vai ser o quê? Vai surgir muito problema. É claro que o país vai afundar, como eu posso dizer, vai afundar sim. Porque a nossa voz deve falar mais alto. Por quê? Porque surge algum problema, a pessoa que nós colocamos lá em cima, eles vão ver, ou como assim, falta de energia. A nossa voz é que fala. Se o povo não reclamar, o Estado não vai consertar essa coisa. Então o povo deve reclamar para que o Estado possa consertar. Então quer dizer que a nossa voz fala mais alto do que a voz, como você, quer dizer, a nossa voz fala mais alto. É isso que eu queria mostrar. Muito bem, muito bem. Para mim foi muito prazeroso ver a vossa interação. Nós temos lanche, mas vamos pedir que vocês saiam de forma disciplinada, uma pessoa de cada vez, possa receber o lanche que nós trouxemos para vocês e esperemos que vocês, com a brochura que têm e com as informações que puderam ouvir aqui, possam passar mensagem para os vossos colegas, para os nossos pais. Combinado? Sim! Obrigado e até a próxima.